Bom dia, a paz do Senhor, amém? Quero te convidar a se colocar de pé nesta manhã e abrir a sua Bíblia no Salmo 126. Salmo 126. Amém? Todos acharam? Diz assim: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Muitos nos dias de hoje têm semeado com lágrimas diante da situação que nós estamos passando. Mas que não só no dia que nós somos libertos de fato de toda essa situação, como neste momento você venha lembrar da presença do Senhor na sua vida. Você venha segurar as mãos do Senhor e viver a presença dele, não somente no dia da liberdade, porque esses peregrinos estavam cantando e louvando ao Senhor por essa liberdade, mas não só porque eles foram libertos, porque eles estavam vivendo um sonho do Deus que eles criam durante todo o exílio. Que durante toda essa adversidade você possa se recordar do Senhor, assim como eles se recordavam do Senhor, mesmo em cativeiro, mesmo aprisionados. Hoje nós estamos assim, muitos não em uma prisão física dentro da sua casa, mas uma prisão psicológica. Mas que isso não venha te impedir de adorar ao Senhor, que isso não venha te impedir de lembrar quem o Senhor é, porque Ele é muito maior que tudo isso. E a própria palavra diz que essas leves e momentâneas tribulações um dia irão passar, nós iremos habitar na eternidade com Ele, e que esse não é o nosso fim. Então não olha para o mar, não olha para a situação, olha para o Deus que você serve. Não olha somente para o coração do homem que é enganoso, para as palavras do homem que te promete coisas vãs. Olha para a promessa que foi feita naquela cruz quando o sangue foi vertido, que um dia nós estaremos com Ele, habitaremos com Ele, e não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, só cantos de alegria. Então converse com o Senhor nessa manhã, peça a Ele para te ajudar a caminhar, peça a Ele para te ajudar a continuar a seguir. Senhor, que nessa manhã o Senhor possa nos visitar, enxergar o nosso coração, Pai, aquelas decisões que nós tomamos que nos afastam de Ti, e nos ajudar a tomar as decisões certas, Pai. Nos ajudar a enxergar que o Senhor está além dos muros que nos aprisionam, além dos muros que a sociedade tenta nos colocar, ou que essa situação tenta nos colocar, Pai. Tu estás acima de tudo. Então venha nos acalmar, Pai. Venha aquietar o nosso coração, fortalecer. E assim como rios em meio ao deserto, venha nos revigorar. Venha trazer as flores, Pai. Flores de alegria, flores de esperança. Nós precisamos, Pai, entender que quando nos rendemos a Ti, nos entregamos a Ti, não importa o lugar e a situação, nós somos alcançados e transformados pela Sua presença, Pai. Então que nesta manhã, ao erguermos as nossas mãos e clamarmos a Ti, que possamos sentir o Senhor vir em nosso favor, em nosso socorro, Pai, nos levantando e nos ajudando a caminhar e a prosseguir, porque Tu és tudo que nós precisamos e a nossa esperança está em Ti, somente em Ti, somente em Ti.
clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Nós adoramos a ti ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás, eu sei que tu virás por tua graça e favor. Nós vamos abrir os nossos lábios para declarar que tu és santo, 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 porque tu se inclinarás para ouvir o nosso clamor. Nós vamos exaltar a ti que és soberano Deus e honrar o teu sacrifício naquela cruz, com o nosso respirar, com as nossas vidas. Vamos abrir os nossos lábios para louvar e levantar as nossas mãos para adorar aquele que foi e ainda hoje é, e que para todos sempre permanecerá. Vamos deixar o Santo Espírito fluir, para que o louvor
alcance o porvir e recebamos a unção das suas santas mãos, com a certeza de que Ele está aqui. Vamos abrir os nossos lábios para louvar e levantar as nossas mãos para adorar aquele que foi e ainda hoje é, e que para todos sempre permanecerá. Vamos deixar o Santo Espírito fluir, para que o louvor alcance o porvir e recebamos a unção das suas santas mãos, com a certeza de que Ele está aqui. Vamos exaltar ao nosso soberano Deus, e ao mundo vamos mostrar seu Filho Cristo numa cruz, que sofreu por toda a humanidade, não porque mandaram, por favor, mas sim para demonstrar seu grande amor. Vamos exaltar ao nosso soberano Deus, e ao mundo vamos mostrar seu Filho Cristo numa cruz, que sofreu por toda a humanidade, não porque mandaram, por favor, mas sim para demonstrar seu grande amor. Se você tem fôlego, erga sua voz e diga: vamos abrir os nossos lábios para louvar e levantar as nossas mãos a Ele, aquele que foi e ainda hoje é, e para todos sempre permanecerá. Vamos deixar fluir, para que o nosso louvor alcance o ouvido. Então receba a unção e recebamos a unção das suas santas mãos, com a certeza de que Ele está aqui. Vamos exaltar ao nosso soberano Deus, e ao mundo vamos mostrar seu Filho Cristo numa cruz, e sofreu por toda a humanidade, não porque mandaram, por favor, mas sim para demonstrar seu grande amor. Nós vamos exaltar ao nosso soberano Deus, e ao mundo vamos mostrar seu Filho Cristo numa cruz, que sofreu por toda a humanidade, não porque mandaram, por favor, mas sim para demonstrar seu grande amor, mas sim para demonstrar seu grande amor.
nós exaltaremos a Ti, Senhor. Nós descansaremos em Ti, não importando as circunstâncias. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Oh, cobre-me, cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Nós precisamos descansar naquele que é a nossa fortaleza. Se você diz que confia, então confia e espera nesse Deus. Coloca a sua esperança no Senhor. Entrega o seu caminho a Ele e o mais Ele fará. Minha alma está segura em Ti, pois sabes bem que em Cristo firme estou. Diga: minha alma está segura em Ti, somente em Ti, pois sabes bem que em Cristo firme. Olha para sua impossibilidade, diga isso. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus.
sei que és Deus. Que a sua palavra nos ensine a descansar, Pai. Que a sua palavra nos ensine a confiar, a enxergar além das possibilidades, a enxergar além do que as nossas mãos podem alcançar, porque o Senhor vai muito além, Pai. O Senhor vai muito além. Não existe outro que possa fazer aquilo que o Senhor faz por nós e fez por nós. Então que a sua palavra venha nos recordar disso, venha nos recordar quem Tu és, não só hoje como amanhã e depois de amanhã, até habitarmos contigo na eternidade, Pai. Porque não há nada que possa nos separar do Teu amor. Não há nada, Pai. Nem as maiores alturas, nem a maior profundidade, nem a morte, Pai. Nada pode nos separar do Teu amor. Nós somos alcançados por Ti. Então fala conosco, Pai, neste momento. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Você pode se assentar, querido. É uma alegria poder falar da palavra do Senhor. Quando nós abrimos a Bíblia, a palavra do Senhor, e a interpretamos corretamente, ela falará com certeza conosco, porque é palavra de Deus e não de homens. Então, eu te convido, nesse dia tão especial, que você abra a tua Bíblia em Mateus 12, nós vamos ler do 17 até o 21, e que nós possamos entender. Hoje nós já entoamos cânticos e louvores de adoração que dizem que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele é poderoso, Ele, o Senhor Jesus. Então, vamos ler esse trechinho e eu quero colocar diante da igreja aquilo que o Senhor vai falar através de mim, porque de mim eu não posso falar nada, mas da palavra dele eu posso proclamar, e ela é poderosa e ela não volta sem fazer aquilo a qual ela foi proposta, que é transformar as nossas vidas. Diz assim Mateus 12, 17: Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Aleluia, glória a Deus. Quem está escrevendo é um evangelista. Quem está escrevendo é Mateus, o cobrador de impostos que foi chamado pelo Senhor Jesus para ser discípulo dele. E o Mateus está fazendo agora um relato. Ele pega uma situação de um dia, e esse dia nós já vamos falar já, que era um sábado, fala dessa situação no comecinho do capítulo 12 e dá essa conclusão que a gente acabou de ler. E isso aconteceu para que fosse cumprido o que disse o profeta Isaías. Olha só que interessante. Aquele que andou com Cristo Jesus, o Mateus, aquele que estava junto com Jesus em diversas situações, também estava nesses dias, ou nesse sábado, e agora relata e faz uma comparação com a Bíblia que eles tinham na época. Que Bíblia que eles tinham na época de Jesus? O profeta, os Salmos e os profetas, o Pentateuco, o Antigo Testamento. E agora ele está vendo o Cristo encarnado, ele está vendo o Deus que se fez homem, cumprindo aquilo que estava designado, estava sendo revelado desde Isaías. Eles conheciam
o livro de Isaías. Eles conheciam o que estava sendo proclamado sobre Jesus e quem ele é e quem ele seria. Agora, o que eu quero chamar a atenção é dessas situações desse sábado. Primeira coisa que eu quero dizer é que no sábado havia um tabu, havia uma ordem, havia uma religião judaica que dizia que no sábado havia impedimento de fazer algumas coisas, porque lá no Antigo Testamento tinha nos mandamentos o dia de guardar, que era para ser dedicado a Deus, que era o sábado. O judeu levava isso ao pé da letra naquele dia. Nós hoje entendemos que há um período sabático, um período de descanso, não necessariamente o dia da semana intitulado sábado, mas um período em que você tem que parar para descansar. Nós trabalharemos os outros dias e naquele dia você para e descansa. A gente para e descansa quando pode, quando não está na escala de trabalho. Quem é médico tem a sua escala, quem é dentista tem a sua escala, mas tem o dia que ele tem que parar para descansar. E nesse dia ele dá glórias a Deus por toda a força que tem para continuar trabalhando. Pois bem, só que naqueles tempos havia toda uma religiosidade, todo um sistema religioso que proibia de se fazer algumas coisas àqueles que se diziam judeus. Jesus era judeu e os seus discípulos também. Aí num sabadão, dia de só contemplar a glória do Senhor, de não trabalhar e de não fazer nada, está lá Jesus andando com seus discípulos. Aí o capítulo 12 começa a dizer que Jesus está andando com seus discípulos e aqueles meninos ficaram com fome. Eu penso em Jesus como um grande líder que você já saiu com seu filho, que você acabou de sair de casa, você está no caminho do shopping center, daí a criança fala assim, pai, eu quero ir no banheiro. Mas você acabou de sair de casa e a criança já quer ir. Jesus estava andando com a missão de implantar o reino dele e os discípulos se pegam com fome. Olha, meu amigo, olha, eles estão passando no meio de um milharal, vários cereais ali, milho. E aí eles começam a coletar e já debulhar aquele milho, acho que já estavam comendo aquela provisão. Num sábado aí tinham lá os fariseus, o povinho que cumpria a lei, queria que todos fizessem a risca e não podia colher nada naquele sábado, não podia pegar porque era proibido, porque vocês estão trabalhando, vocês tinham que estar na casa de vocês comendo o que já tem lá. Falaram, olha, os seus discípulos estão colhendo espigas e comendo. O que eu quero chamar a atenção? É que isso vai fazer toda a base para o relato do que Isaías dizia. Jesus defende os seus discípulos, colocando diante dos fariseus que muito bem conheciam a lei, falar um dia Davi, lá do Antigo Testamento, ele estava passando fome com os seus homens e ele entrou num lugar que tinha uns pães de oferta ao Senhor que não podiam ser consumidos por ninguém, mas a situação era tão drástica de fome que eles entraram, comeram e não lhes foi imputado nenhum pecado, porque eles fizeram aquilo com um propósito maior. Jesus dá essa lição. Pois bem, os fariseus ficaram nervosões, Jesus entra num lugar chamado sinagoga, onde era um lugar de reunião, e lá dentro ele encontra um homem com a mão aleijada, uma mão que era ressequida. Pois bem, ele entra, percebe a situação daquele homem, chama o homem para o meio da sinagoga e pede para aquele homem estender a mão e ele é curado. Naquela hora, o relato bíblico diz que os fariseus queriam arrumar um pezinho para arrumar encrenca com Jesus, porque a intenção dos fariseus era acabar com Jesus. E então agora eles questionam, mas também, senhor, vocês acabaram de fazer um fast food lá no milharal. Agora vocês entram na sinagoga, lugar de oração, e você vai curar um homem, tem que só ficar orando aqui. Aí Jesus responde de novo para aqueles homens, fala assim, quem é que não tem uma ovelhinha que está precisando ser acudida naquele dia e é sábado e você vai deixar morrer? Quanto mais alguém como eu e você que precisa ser curado. E aí eles ficaram nervosos também. Jesus sai daquele lugar, no mesmo sábado, aquele sábado foi as baladas de Jesus no sábado, curando todo mundo. Ele sai de lá e as pessoas o seguiram. Por quê? Quando nós sentimos o poder de Cristo Jesus, se você abre o teu coração, é impossível parar de segui-lo. É impossível você não querer
ter mais dele. Então eles saem e vão com Jesus, um pequeno grupo, uma pequena multidão, se podemos fazer essa incoerência. E aí, de repente, o relato bíblico diz que ele curou todo mundo que estava doente naquele dia, que estava seguindo ele, porque tinha mais gente doente. Então presta atenção. Primeiro Jesus cuida dos seus discípulos, os 12, estavam com fome. Deixou eles comerem. Entra na sinagoga e cura um homem. E agora ele sai da sinagoga, do lugar de reunião, e quem seguiu ele e estava doente, ele curou todos. Terminando esses relatos, o Mateus escreve isso que a gente leu. E isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Isso que? Todo esse relato esse grande sábado. Esse maravilhoso sábado para quem estava com fome comeu. Esse lindo sábado para aquele que tinha uma impossibilidade com a sua mão e agora foi curado. Um sábado lindo e maravilhoso em que um monte de gente doente foi curada porque seguiu e creu no Senhor Jesus. Aí o Mateus entende, ele fala, isso tudo aconteceu. Jesus fez essas coisas para se cumprir aquilo que Isaías disse. Isaías disse o quê? Abre aspas, é próprio Deus dizendo sobre Jesus: eis o meu servo a quem escolhi. O meu amado em quem eu tenho prazer, porém sobre ele o meu espírito, ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, nem ouvirá sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. E o seu nome, em seu nome as nações colocarão a esperança. Queridos, isso tudo aconteceu num dia que era um tabu. Quero te chamar a atenção de que os fariseus, eles tinham, naquela época, os seus objetivos de governo religioso. Os estudiosos da lei, eles queriam colocar um governo religioso cumprindo rigorosamente os rituais e as proibições. Então, era o que eles estavam fazendo. O que tinha também? Tinha um império romano. Então, nós tínhamos os fariseus, o povo vivia sobre o domínio do império romano, que dominava através da força do seu exército, e tinha o César. O César era como se fosse um deus adorado por aqueles romanos. Nós tínhamos essa situação, impondo impostos e subjugando o povo. Olha que paisagem maravilhosa que a gente tem aí. Então agora surge Jesus estabelecendo um novo reino. Surge Jesus que veio a esse mundo, se esvaziou da sua glória. Você sabe disso, você sabe que ele estava lá muito bem glorificado, mas por amor, em obediência a Deus Pai, que nos amou de tal forma que ele manda Jesus. Jesus vem. E agora nós vemos a atitude de Jesus. Querido, sabe o que acontece? Presta atenção aqui. Quando Jesus defende os seus discípulos com fome, diante de fariseus que queriam só cumprir uma lei, um ritual, quando Jesus fala, podem comer essas espigas porque é mais valiosa a vida de vocês precisam comer. Lá no céu, está Deus olhando, esse é o meu garoto, esse é o meu menino. Hoje nós estamos num dia especial e a gente vai apresentar o Gael. E então você, Alexandre, e você, Jéssica, já olham para esse menino com uma expectativa do que esse menino vai fazer. Aí dá uma risadinha, esse é o meu filho. Aí olha, tá uma bochechinha, olha que garotinho bonito. Aí faz a foto do menino assim, assado. Você acredita que até hoje a minha mãe olha para mim e me acha bonitinho, mesmo eu sendo assim? Agora você imagina Deus Pai, que dá uma ordem de amor por nós, por Jesus, e fala assim, desce lá para ajudar esse povo. Porque os fariseus, eles acham que me conhecem, mas não estão cumprindo só rituais. O meu relacionamento com eles não está acontecendo. Aí quando Jesus fala, meninada, pode comer essas espigas aí, Deus Pai lá no céu fala, esse é o meu garoto, é nele que eu tenho prazer, olha como ele é sensível, ele está com uma grande
uma grande missão de estabelecer o reino, de morrer por eles, mas no meio disso tudo, ele não sai na rua e não sobe em palanques e fica dizendo, olha, eu vou fazer, eu vou acontecer. É lá no sábado, quando ninguém estava vendo e que não tinha iFood ainda, é que ele coloca a comida na boca dos seus discípulos e os libera de toda a condenação. Esse é o Senhor que nós servimos. Naquele mesmo dia, quando ele entra na sinagoga e todos estão fazendo as suas orações, os seus rituais, e lavando as mãos para tocar na Torá, e lendo o próprio profeta Isaías, ele está cumprindo o que dizia Isaías. Olha ele lá, sendo sensível e curando aquele que precisava, num sábado, de um milagre que serviria para toda a sua vida. E Jesus, fazendo isso, é observado por Deus Pai, que fala assim, olha só, ele não está subindo num palanque para dizer, eu vou curar vocês. Ele simplesmente foi lá e curou. Esse é o meu garoto. Esse é o meu menino. E aí, quando ele vai embora da sinagoga, vai um monte de gente atrás. Se é um monte de gente, é a torcida do Corinthians. Se eram alguns, eram santos. Eu não podia deixar de passar, porque eu sei que tem um monte de santista hoje aqui. Mas seja como for, eles foram todos curados. Todos eles foram curados. Renatinho, eu não ia perder essa chance. Então, sendo todos eles agora curados, Deus também olha para aquela situação e vê que Jesus está cumprindo a sua obra, sem gritaria, sem nada, para querer mostrar. Nós conseguimos então ver o coração sensível de Jesus. Em meio a um estabelecimento de um reino que era algo difícil de fazer, ele entregar sua vida na cruz por nós, ele para observar a necessidade de quem está andando no dia a dia, coisa comum. Às vezes nós fazemos isso, menino, vai, come qualquer coisa aí, eu tenho coisa mais importante para fazer. Jesus nos dá uma lição. As necessidades do Gael têm que ser supridas, mesmo que sejam as menores. E ainda que você tenha uma missão muito grande para fazer, um trabalho muito extenso para terminar e entregar, mas as necessidades dos filhos têm que ser ali tratadas na hora que é necessário ser tratados. Os nossos adolescentes precisam ser ouvidos na hora que precisam ser ouvidos, porque senão outros ouvirão, porque senão nós temos todo um sistema, até mesmo religioso, que vão adotá-los. Preste atenção, nós temos que aprender com Jesus a sensibilidade, em meio a uma missão tão grande que nós temos, de manter um status, manter um cargo que nós temos, tem todo um chamado. Os pais têm um chamado, os filhos têm um chamado, e todos nós cristãos temos um chamado, nos parecermos mais com Cristo Jesus. E se é para parecer com Ele, está aqui, Jesus olhando a situação. Eu parafraseei o que ele, na verdade, disse para os fariseus na hora lá do milho. Lembra na hora do milho que teve um confronto? Parafraseei aqui o que Jesus pode ter dito. Mais ou menos assim, olha, na lei do sábado, ô fariseus, há muito mais que religião. Se vocês tivessem a menor ideia do significado daquela passagem da Escritura que diz, deseja um coração sensível e não um ritual inflexível, vocês não seriam críticos de detalhes. O Filho do Homem não é escravo do sábado, ele é Senhor do sábado. Ele é rei sobre as águas, ele é rei sobre os ventos, ele é rei sobre toda e qualquer situação. Aleluia. Imagina a cara dos discípulos nessa situação, David. Cheio de milho na mão, sei lá se fizeram uma fogueirinha, os caras estavam lá já assando um milhinho. Uma encrenca rolando e Jesus defendendo eles. E Jesus dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Aí, quando Mateus está concluindo, falando, olha, ele está cumprindo o que disse Isaías. Isaías disse assim, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante até que leve a vitória à justiça. O seu cuidado com os discípulos com fome, a cura do homem com a mão ressequida, a cura de todos que o seguiram naquele sábado, tudo isso são sinais da manifestação física e material, da sensibilidade de alguém que está para além das religiões, para quem está para além das regras. Está muito além dessas coisas. Mas ele não deixou de ser, apesar de ter sido flexível nas tradições,
Jesus não deixou de cumprir o maior mandamento, que é o amor, que é a sensibilidade para com o próximo, e foi poderoso, ele foi eficaz nisso. Agora, o que é essa comparação do caniço rachado? O caniço rachado é uma figura para descrever, por exemplo, um caninho de bambu. Você já deve ter visto um bambuzal. E no bambuzal, de vez em quando, por causa do vento ou muita exposição ao sol, um daqueles caniços, um daqueles caninhos de bambu, racha. E se ele rachar, a possibilidade para aquilo voltar a se regenerar é impossível naturalmente. Porque depois que rachou o bambu, você não tem mais o que fazer. O que só pode ser feito? Quebrar e jogar fora e deixar os que ainda estão com a sua resistência e envergadura normal manterem-se firmes lá. Acontece que, então agora, Isaías está dizendo, Jesus é aquele que mesmo vendo um bambu que está rachado, ele não vai lá e termina de quebrar o negócio, se joga no chão e fala, acabou tudo. Jesus não. A sensibilidade de Jesus é aquele que tem todo o poder, que ainda dá esperanças para um caniço rachado. Não há nenhuma tecnologia possível de regeneração de bambu. Você pode passar uma silver tape, vai ficar uma obra maravilhosa, né? Mas não foi regenerado. Pode passar uma cola, mas isso não é natural, não é milagre. Algumas situações da nossa vida são como cana rachada. Algumas situações da nossa vida, pessoal, relacional, são como caniço, como um bambu que já se rachou. Sabe qual que é a vontade que às vezes eu tenho de algumas situações da minha vida? É terminar logo com aquilo. Arrebenta logo, tira isso, quebra logo. Vamos terminar com esse relacionamento logo. Oh, como é chato ficar aturando essa pessoa. Vou quebrar logo esse relacionamento. Mas Jesus, Ele é o especialista em pegar relacionamentos destruídos, rachados, e ao invés de dar um fim, Ele vai com o seu milagre e poder e regenera aquela situação. Presta atenção. Hoje você pode ter entrado aqui com situações na sua vida em que você fala, isso não tem mais conserto, isso não tem mais jeito, na minha saúde isso aí já era, na minha empresa isso já era, nas minhas finanças não tem mais jeito, na saúde de alguém isso não tem mais jeito. Mas eu quero dizer uma coisa, ainda anda nesses corredores desse lugar um Senhor que é sensível através do Espírito Santo, e que onde Ele encontra corações abertos, Ele entra e regenera situações impossíveis. Ele está aqui nessa manhã, Ele está aqui nesse lugar. A sua motivação é restaurar, a sua motivação é esperança, a sua motivação é um Deus que vê coisas grandes e pequenas. Pensa comigo, põe na balança, dar comida para 12 homens e curar um grupo de pessoas doentes. O que tem mais valor? Eu vou te dizer uma coisa, se você já passou fome de verdade, na hora um milho vale mais do que um monte de coisa. O Senhor Jesus não fica categorizando, nós fazemos isso. Ah, isso é importante, isso não é. Você hoje está sendo cuidado em cada detalhe, desde o mais simples ao mais complexo, por um Senhor que se importa. Ele se importa. Assim tem que ser a nossa vida, bebê. De cuidado com a família, com o marido, com o esposo, com a esposa, com os filhos. O cuidado tem que ser esse, das coisas complexas e das coisas simples. Não adianta ser pai de família e só colocar dinheiro dentro de casa. E aprenda com Jesus. Ele punha o necessário, mas também era aquele que ouvia, colocava João para falar com ele aqui no peito e fala, então ele nos dá uma aula de que nós precisamos parecer mais com ele na nossa vida com os familiares, na vida com a empresa, na vida na igreja. Vamos aprender com Jesus? Porque talvez, ao parecermos mais com ele, possa Deus olhar lá do céu e falar como disse para Jó, vistes lá o meu servo Jó? Você está vendo Daniel ali? Sabe, queridos, nós precisamos entender que vir para esse lugar não é só ouvir uma história de alguém poderoso que fez algo maravilhoso e continua fazendo, mas é também assumir uma responsabilidade de que a Bíblia nos mostra que nós temos um modelo. O modelo é Jesus Cristo e nós precisamos parecer mais com Ele. Essa é a nossa responsabilidade.
E o pavio que fumega? O que é pavio que fumega? Porque Jesus, ele não acaba de quebrar o caniço que você já aprendeu, situações impossíveis para os homens, para a ciência, mas ele também não acaba de apagar o pavio que fumega. Para nós que temos energia elétrica nos dias de hoje, talvez seja meio estranho falar o pavio que fumega, você não entende muito. Mas na época de Jesus e na época do Antigo Testamento, a iluminação era por lamparinas, que tinham um pavio como se fosse um cadarço de tênis. E aí lá tinha o azeite dentro daquela lamparina, o pavio ficava mergulhado no azeite e em cima você tinha um bocal, aparecia só a pontinha do pavio e você acendia. O que queimava na ponta do pavio não é o pavio em si. O que queima na ponta do pavio é o azeite, que vai queimando sem consumir o pavio. Ele fica escurecido, mas ele não está sendo consumido. Então, quando acaba o azeite da lamparina, quem começa a queimar de verdade e soltar fumaça demais é o próprio pavio. Então, essa figura de linguagem é sobre esta situação em que, se você tem lá um pavio que está fumegando, o que fazia o morador? Para pôr mais azeite, ele tinha que apagar de vez o pavio. Acaba a luz, acaba a fumaceira também, porque virava um fumacê danado, uma poluição só dentro do cômodo. Então, se você já foi num aniversário que agora as velhinhas são mais modernas, né? Elas já se apagam. Mas aquela bendita velhinha que ficava lá acendendo e apagando e todo mundo já cuspiu no bolo de tanto soprar. E aí você tinha sempre alguém que já se cansou daquilo que acende e apaga, acende e apaga. Aí vem um bendito e faz assim, ó. É disso que nós estamos falando aqui. Essa figura de linguagem. Tão simples, mas tão poderoso. Quando nós estamos sendo consumidos por nossos problemas, a gente começa a soltar fumaça e poluir por onde é que a gente anda. Porque quando falta o azeite do céu na nossa vida, a gente solta fumaça. Só serve para isso. Já não temos mais luz. A gente só serve para soltar fumaça e poluir todo mundo que passa por nossa volta. Mas ainda assim, Karina, nós temos um Senhor que quando pega a gente virado, sem óleo na botija, ainda é misericordioso, porque Ele não vai lá e termina de fulminar a gente e apaga o nosso pavio, não. Ele é aquele que vem e enche de azeite de unção o nosso ser, para que nós possamos dar luz novamente. Assim estavam aquelas pessoas enfermas. Talvez dentro da sinagoga, aquele homem com a mão ressequida, para ele era muito terrível aquilo. Talvez ele estivesse já com o pavio fumegante, mas aí ele encontra Jesus. E Jesus não vai lá e faz assim, ó. Jesus vai lá, toca naquele homem e transborda ele de óleo, cura aquele homem e ele sai de lá transformado. É esse o Senhor que nós servimos e que está aqui nesta manhã. O Senhor é sensível à nossa condição. Ele percebe que nós estamos com fogo baixo. Ele percebe que as nossas chamas estão se apagando. Através do Espírito Santo hoje, seja tocado por Ele. E você que estava aqui, ó, parecendo caniço rachado, parecendo pavio que está apagando, saia restaurado e aceso pelo poder do Espírito Santo nessa manhã, para a glória do Senhor. Nossos dias estão marcados por insensibilidade das pessoas. Nós estamos vivendo tempos como nunca talvez tínhamos vivido antes. Nós estamos vivendo tempos em que a insensibilidade das pessoas também é manifesta pelos governantes. Há uma politização da tragédia, há uma politização das vacinas, há uma politização e um desrespeito à vida humana, há todo um desrespeito à liberdade, tudo está misturado. O que é anunciado às nações é pura injustiça. Hoje, se você abrir aí qualquer canal de notícia, você vai ver anunciado o quê? A injustiça está vencendo. A injustiça está imperando. O que acontece é que há sim, diferente de Jesus, uma disputa por palanques que hoje são virtuais.
Todas as vozes que querem ocupar poder e arrotar poder, querem ser ouvidas, diferente de Jesus, que é anunciado por Mateus como sendo o cumpridor daquilo que Isaías disse, que olha, ele não ficava gritando nas ruas, eu sou a solução. Ele estabelece o seu reino, e ele é levantado no madeiro, e ele é a solução. O que nós vemos é o que nós vemos hoje é a injustiça vencendo. A injustiça vence quando quebra uma humanidade que está mais parecida como um caniço rachado. Culturalmente, economicamente, nós vemos isso sendo feito, nós vemos isso sendo anunciado. A injustiça vence quando os governos, quando os insensíveis, quando as pessoas que não estão nem aí para a humanidade, apagam essa humanidade que parece que está com a sua chama apagada, estão fumaçando. Quando todo esse império maligno, espiritualmente dizendo agora, quer simplesmente fazer assim, ó, a gente. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Como relatam as palavras de Mateus, eu quero colocar de novo o próprio texto agora, numa versão da The Message, que eu acho muito legal. O Eugênio Peterson foi inspirado para trazer uma nova versãozinha maravilhosa, que diz assim, o trecho, presta atenção aqui. Observem bem o meu servo, o meu escolhido. Eu o amo e tenho muita alegria nele, meu espírito está nele. Ele decretará justiça às nações, mas ele não gritará, não levantará a voz, não haverá comoção nas ruas. Ele não desrespeitará os sentimentos de ninguém, nem deixará ninguém de lado. Antes que você perceba, a justiça triunfará. O simples som do seu nome infundirá esperança, mesmo entre os que vivem longe e não creem. Aleluia, glória a Deus. Percebeu como que ele coloca aqui? Ó, ele não deixa ninguém para trás. Diga assim, Jesus não deixa ninguém de lado. Quem deixa de lado somos nós. Quem deixa de lado somos nós, que somos realmente maus de natureza decaída. Se não formos transformados, a gente deixa de lado. Olha o que mais ele diz aqui, muito legal, muito interessante, antes que você perceba, a justiça já está vencendo. Olha, o que eu desejo é isso mesmo, que antes que nós percebamos, tudo se resolva na situação da tua vida que parece que não tem mais jeito. É isso que eu desejo. Quando você olhar, você vai falar, rapaz, passou esse vento e as coisas que eram para mim impossíveis de viver agora, eu estou conseguindo manter-me firme. Apesar de tudo que aconteceu, viu, Eduardo? Apesar do dia mal de ontem, hoje é um novo dia. Jesus Cristo está aqui, Ele se importa com você. Até que leve, o final do versículo diz, até que leve a justiça a triunfar. E assim ele continua fazendo nos dias de hoje, queridos. Ontem foi engraçado. Talvez você não saiba, mas meu pai está lutando contra um câncer. Descobriu no final do ano um tumor já no intestino avançado. O médico falou, vamos operar logo porque talvez não tenha tempo. E ele ficou muito debilitado, perdeu mais de 15 quilos, começou a fazer a quimioterapia, a cirurgia deu certo, louvado seja Deus, começou a fazer a quimioterapia, já está há 5 meses fazendo. E ontem eu estou passando na minha mãe, e aí quando eu encostei o carro, eu vi o David junto com ele num dos carros antigos dele, tem um DKV com motor de Corcelzinho. Quando eu abri o portão, o David estava com a cara de assustado, falando, ele estava tirando o motor sozinho quando eu cheguei aqui. O cara teve a manha. Ele tem a bolsinha, né, do lado, porque teve que tirar parte do seu intestino. Está tomando a quimioterapia, toma complemento disso, daquilo. Mas quando a gente olha para ele, o cara está tirando o motor de DKV. Isso não é porque ele quer mostrar nada. É porque antes que alguém percebesse qualquer coisa, há um milagre acontecendo ali naquela vida. Cada dia que ele vive é um milagre. Qual que é a perspectiva de vida?
a gente está interessado em hoje. Hoje de manhã ele estava no culto aqui, andando para lá e para cá, e já preocupado porque ia ter... Faz a agenda dele. Queridos, não é o fim quando Cristo entra na história. E se ele falar que acabou o fim, acabou a história aqui, ela não termina nessa vida, ela continua na vida eterna. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos tendo perdas atrás de perdas. Como disse alguém, o Facebook e o Instagram parecem um obituário. Infelizmente, nós estamos perdendo pessoas. Perdemos pessoas importantes aqui, perdemos pessoas importantes lá em Guaraçaí. Perdemos, essas pessoas foram chamadas. Porém, a vida dessas pessoas continua na eternidade. Essa é a nossa esperança. Antes que nós percebamos, a justiça vai estar vitoriosa. Aquela tua causa na justiça que você fala, não sei onde vai dar isso. Isso está indo, eu vou perder. Coloca nas mãos daquele que sabe que pode e que tem todo o poder e espera nele. O diagnóstico, né, Adriana? Era para fazer na terça, passaram para amanhã. Está na mão de quem? Da tua ou dele? Ele se importa com você. Ele se interessa por nós. Ele se importa com os nossos filhos. Ele se importa com esse ministério. Não estou pregando placa de igreja, não. É porque aqui se reúne um povo e ele se importa com esse povo que se reúne. É muito bom vê-los. É muito bom ver o senhor, seu Manuel. É muito bom vê-la, irmã Ana Maria. É muito bom ver a família Robson, pequeno Robson. A esposa. É muito bom vê-los e saber que Deus tem cuidado de vocês todos. Vocês estão tudinho sendo cuidados pelo Senhor. É bom te ver, Drica. É bom te ver, Renatito. Deus tem cuidado de vocês e vai continuar essa obra. O meu desejo é que nós entendamos essas coisas. E como Mateus, olhar para o que o Senhor está fazendo na sua casa, na sua vida e dizer, eis aí, aquele que é o amado do Senhor, conforme Isaías disse. Receba a presença do Senhor na sua vida hoje, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Enquanto o grupo de louvor vem, eu queria fazer uma oração. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor amado, por se manifestar no nosso meio com essa afirmação e essa certeza de que nós podemos crer num Deus que se importa conosco, num Deus que cuida de nós, num Deus que coloca e estabelece os seus termos. E, Senhor amado, que é o Senhor do sábado, que é o Senhor dos mares, que é o Senhor do vento, que é o Senhor de toda a situação, que é o Senhor do nosso DNA. E nós cremos no teu poder e no teu amor, que nesta manhã, aqueles que entraram desesperançados, com o coração desanimado pelas situações que têm vivido, porque têm se sentido como caniço rachado, como pavio que está fumegando, que hoje possa ter a alegria da tua presença. Assim nós te pedimos, Senhor, cuida de cada um, de cada querido aqui, de cada familiar aqui representado. Assim, nós queremos sentir a tua presença hoje. Alimenta os que têm fome, cura os que estão doentes, restabelece, Senhor amado, a alegria dos que estavam tristes. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. A gente vai fazer mais um período de louvor. Depois a gente vai apresentar o Gaelzinho, tá bom? Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer.
ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Sim, flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. Sim, flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Coloca a mão no seu coração e diz aqui: aqui eu vim para dizer, sim, eu quero mais, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Então peça para ele: flui Espírito de Deus, flui Espírito de Deus, flui aqui nesse lugar, flui sobre nós, ministra o teu propósito, nosso coração, nosso coração é o teu altar, é o teu altar. Sim, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Pode vir me transformar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. É o teu altar.
Agora vai mudar o som aí, porque eu vou usar máscara para a gente poder apresentar o Gael. Então é com alegria que eu convido o Gael, a mamãe dele, que é a Jéssica, o pai que está ali. E eu gostaria de chamar mais aqueles... quem que vocês querem de parentes? Que vem todo mundo, os parentes, para cá para a gente apresentar? O que vocês pensaram aqui, Jéssica? Faz o seguinte... Vem todos aqueles que querem, os parentes que estão aqui, que querem, que podem vir. Vem aqui para a gente fazer esse momento tão especial. Vem Dani, vem cá, vem, pode vir. É meia igreja, mas vem, pode vir. É que um menino, entendeu? Tem um monte de parentes. Glória a Deus. Venham, venham. A gente dá para ficar uns ali em cima, ó. Vamos ajeitar. A galera mais nova fica aqui, ó. Isso. Pode vir para cá, vem. Ó, os mais novinhos ficam aqui, ó. Sobe aqui, Dani, nesse outro aqui, ó. Isso. Glória a Deus. Pode vir, nós não temos... É uma honra. Vocês se esforçaram. A avó e o vô vieram lá de Santos para ter esse momento aí especial. Alexandre e Jéssica. Para mim, que vi vocês desse tamanhozinho, quando ainda eu tinha cabelo. Pega uma pro vovô também, pega uma pro vovô. Cadeira aí. Esse momento é um momento que a gente percebe que foi sempre preparado por Deus. Então são tantas histórias, são tantas situações que não dá pra gente descrever, mas o que que acontece? Quando há essa importância que vocês estão dando para esse dia, de trazer o Gael, convidar os parentes para vir aqui, isso é a manifestação de gratidão. Essa é a manifestação de dizer ao Senhor, essa família, essa obra, ela se submete ao senhorio de Cristo Jesus. Então, quando nós temos toda essa importância que muitos não ligam, às vezes a gente tem que falar, apresenta a criança, mas qual que é a importância? A importância é, essa criança, essa família servem ao Senhor Jesus Cristo. Então, igreja, nós temos que aprender a todo um trabalho. Olha a preocupação de trazer, traz o vô, vai lá em Santos, busca. Isso é dizer, Senhor, nós nos submetemos ao seu senhorio. E para cuidar desse menininho aqui, com essas bochechas lindas, tem toda uma estrutura que se mantém firme de pé e dizendo, está de pé e firme porque o Senhor tem sustentado. Então, hoje é uma alegria apresentar o Gael. O que eu desejo é que vocês se pareçam com Cristo. Porque quando as necessidades dele aparecerem, você não vai dizer, não, eu tenho que ir lá fazer uma venda de... Jesus fez, alimentou, supriu toda a necessidade. Então, Jéssica, o chamado para ser pai é diferente do chamado de ser esposa. Alexandre, tocar bateria é diferente de pegar no colo. Você já viu isso aí. E continuem parecendo com Cristo e se assemelhando a Ele. Igreja, isso é importante. Nós precisamos nos parecer com Cristo lá em casa. Não é aqui na igreja, não. Ah, mão levantada, que bonito. E lá em casa. Então, é uma honra, irmã Ana Maria, que me viu desse tamanhozinho também, ter vocês aqui, viu, seu Manuel? É uma honra tê-los aqui, para a gente apresentar o Gael. Eu não vou pegar o Gael, por motivos pandêmicos, mas nós vamos deixar no colo do pai, que vai apresentá-lo, e você levante as suas mãos na direção dessa criança, vocês também. Senhor, aqui está o Gael. Desde o ventre, Senhor amado, ele já conhece os sons desse lugar. Mas hoje, Senhor amado, os pais trouxeram para cumprir aquilo que a Bíblia mostra, que Jesus também foi apresentado. E que, Senhor amado, essa criança continue crescendo na graça, na sabedoria. Que ele possa ser, Senhor amado, mais um dos nossos que vai crescendo nesse ambiente e vai fazer grandes coisas. Que essa estrutura familiar continue sendo mantida
pelo poder do Espírito Santo, desde os avós que aqui estão, dos avós que aqui estão, que essa graça permaneça sobre eles, dos tios, dos primos, dos netos que estão aqui, que o Gael continue sendo essa criança saudável, e nós te louvamos para a glória e honra do seu nome. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor por esse momento tão importante. Glória a Deus. Nós vamos fazer mais um louvor no final. Qual que é o louvor que a gente vai fazer agora? Segura aí, família. Vem cá, o Calanguinho. Qual que é, Calanguinho? É agitado, né? Ah, então tá bom. Então vou deixar o povo ir embora. Que se fosse lento, nós íamos fazer tudo junto aqui, entendeu? Nós não temos aquele louvor maravilhoso que vocês cantaram antes lá do... Será sempre Deus. Vamos adorar o Senhor com esse cântico, e aí a gente já fecha o culto aqui. Você vai poder trazer a sua oferta e o seu dízimo nessa hora durante esse louvor. Fica de pé, igreja, você que pode. Família, eu vou pedir para vocês ficarem mais um pouquinho aqui. Tá tudo bem? Dá pra gente ficar mais nesse louvor aqui? Aí vocês, quando forem ofertar, vocês ofertam na saída, tá bom? Vamos cantar. A letra vai passar ali, ó. Vamos adorar mais um pouquinho. Pode ser? Vamos adorar o Senhor. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Oh, oh, oh. Mestre poderoso, Senhor, nós te adoramos, ó Pai. Louvado seja o seu santo e poderoso nome. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a sua voz ou não, quando em silêncio estás. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando
Você pode aplaudir ao Senhor? Bem forte, Ele é poderoso. Glória a Deus. Aleluia. A vida em comunidade e a vida em família tem os sims e tem os nãos. Diante do Senhor, nas nossas orações, tem respostas positivas e tem respostas que são não. O que importa é saber que sempre Ele está no controle. Ainda que seja com dor, Ele continua sendo Deus. O que eu desejo é que essa semana você seja muito abençoado. O que eu desejo é que a vida do Gael seja cuidada como a sua vai ser cuidada nessa semana, em nome do Senhor Jesus. Eu desejo agora que o almoço hoje seja bom. O que vai ter de almoço hoje, seu Manuel? Só Deus sabe, né? O que vai ter de almoço hoje, Renato? Só Deus sabe, mas seja o que for, seja um arroz, feijão e ovo, que seja o melhor. Se tiver uma lasanha, que seja melhor. E se tu vai comer pastel na feira, que seja o melhor. Que o Senhor te guarde essa semana. Que o Senhor cuide da sua casa, da sua saúde. Que o Senhor se mostre sensível e que você perceba que Ele está cuidando sim de você a cada momento. Tenha uma semana de paz. Tenha uma semana de vitória. Que aqueles que estão internados da sua família ou desta comunidade sejam visitados agora. Aqueles que perderam parentes sejam consolados. E que a graça do Senhor permaneça em cada um, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar o Pai Nosso? Todos sabemos, você faz do seu jeito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Foi muito importante essa manhã para a minha vida ter você aqui. E Jesus está nesse lugar. Que você vá acompanhado com Ele. Que vocês possam ter a alegria desse sábado maravilhoso na presença do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco agora até que Ele venha. Vá em paz, querido. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. É domingo.